Você já teve aquela sensação esquisita de estar cumprindo uma tarefa que, meu, sinceramente, fala a verdade, tá? Não vai fazer diferença nenhuma se ela desaparecesse amanhã? Tipo, preencher uma planilha que ninguém vai ler, ou escrever um relatório que, meu, só pra inglês ver, ou e participar de uma reunião que só vai servir para marcar mais outra reunião. Isso não é privilégio seu, tá bom? Milhões de pessoas vivem isso toda semana, todo dia quase. E seja no setor público, seja no setor privado, não é drama, é uma realidade chata e punk de constatar, tá bom? E é isso que nós vamos conversar hoje nessa aula. Mas não como alguém que está só reclamando, tá bom? Porque não adianta nada só reclamar, certo? Nós vamos falar sobre isso e tentar propor algumas alternativas para tentar melhorar essa situação, tá certo? Afinal, a gente está num curso sobre inovação humanizada, certo? Então imagina comigo aqui. Pensa aí numa servidora cheia de ideias, tá? Cheia de vontade, cheia de propósito. Ela quer melhorar o atendimento ao cidadão. Importante, né? Quer simplificar um processo, quer eliminar uma etapa completamente inútil. Mas aí vem a realidade. 47 normativas, 12 memorandos, 3 comissões, uma planilha feita no Excel de 2008 e um carimbo que só o fulano de tal do setor da sala 12 que tem e pode usar, mas esse cara tá de férias. Sentiu o drama? Então segura essa ideia. E se a burocracia não fosse um inimigo? Se a gente pudesse reprogramar o sistema por dentro, não para jogar tudo fora e começar tudo do zero, mas para atualizar, para dar um reboot na máquina pública e colocar o cidadão no centro de tudo de verdade. A gente sabe, alguns lugares já estão falando disso, mas eu tô aqui generalizando propositalmente mesmo. E antes de mais nada, deixa eu te apresentar uma teoria que parece piada, tá? Mas é séria. Chama-se Bullshit Jobs, tá? Não vou traduzir, você entendeu, né? Bullshit Jobs, tá? Tá. Quem escreveu isso foi o antropólogo chamado David Graeber. Ele pesquisou o mundo todo e chegou à seguinte conclusão inquietante, que muita gente tem sido paga para fingir que trabalha. Gente que sabe que a função que exerce não tem atividade nenhuma, tem utilidade nenhuma. E que se sumisse do mapa, o planeta continuaria girando normalmente. E a gente não está falando de qualquer lugar, tá? Estou falando não só do Brasil, estou falando de países desenvolvidos também, estamos falando de grandes corporações, de multinacionais, não é só serviço público, tá? Esse cara, o Graeber, ele ouviu gente que ganhava bem pra caramba, que tinha um crachá lindo, maravilhoso, título pomposo, mas gente que vivia deprimida, ansiosa. Por quê? Porque sabia que estava só ocupando espaço, simulando produtividade, girando engrenagens de uma máquina que não entrega valor algum. Agora, pensa isso, tá? Especificamente no setor público, com estabilidade, com a cultura do medo, com processos herdados dos anos 90, 80, 70. É um terreno fértil para enterrar boas ideias. Mas calma, tá? Quando a gente fala disso, eu preciso antes fazer um parênteses, tá? Uma pausa. Não é uma crítica para o trabalho que foi executado nas décadas anteriores, tá certo? Nas décadas anteriores, é onde foi moldado todo o sistema que continua sendo utilizado até hoje. Esse estilo de trabalho que nós temos hoje, esse modelo fordiano, tá? Onde existia um processo, existia uma maneira que era possível medir a produtividade de um funcionário desde a entrada dele até a saída. Por quê? Porque ele chegava lá no setor dele, ele tinha a meta de produzir tantas peças por dia, e isso daí era feito e era o modelo e funcionava, gente, tá? Na época funcionava, mas a gente mudou, as atividades mudaram, os tempos mudaram, as ferramentas mudaram, as necessidades mudaram. Não dá mais para manter esse modelo fordiano. As atividades são muito mais amplas e não cabem mais dentro dessas caixinhas que Ford pensou lá na década de 20. Isso não é uma crítica, tá bom? Porque é muito comum nós pensarmos hoje em dia, quando a gente fala disso, parece que é um ataque direto às gerações anteriores. Gente, e o meu trabalho no curso de gestão de políticas públicas foi o relacionamento entre gerações no ambiente de trabalho, o caso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Então eu tô falando aqui, não é por achismo, eu realmente estudei isso lá em 2012, tá? Tudo bem, a geração Z, que agora tá entrando pesado no mercado de trabalho, que tá passando nos concursos agora, ela nem era, eram crianças ainda. A gente tava tendo uma treta muito maior dos baby boomers com a geração X e com a geração Y, tá certo? Hoje em dia, 2012 já passou um tempão, mas os conceitos continuam os mesmos. Então, quando eu falo que do Fordismo, quando eu falo que o que aconteceu na década de 90 e de 80, por favor, eu não estou falando que os baby boomers trabalharam e fizeram coisas erradas. Na época deles deu muito certo. Na época do geração X agora, geração Y, a gente tem que repensar isso daí. São outros tempos. Se os baby boomers estivessem entrando no mercado de trabalho agora, a situação ia ser a mesma. São outros tempos, outras ferramentas, outras necessidades. Então, tira esse negócio de lado. Eu não estou atacando ninguém, não estou atacando nem os mais da geração anterior e nem os da geração que estão chegando. Mesmo porque a criatividade, a inovação, por excelência, ela exige maior diversidade possível, sendo que a diversidade entre gerações, baby boomer, geração X, geração Y, geração Z e todos os outros que vão chegar, e pegar os exemplos dos que já foram, que já estão aposentados, toda essa diversidade serve para contribuir para um ambiente criativo que vai gerar uma inovação poderosa, tá certo? Então, vamos continuar a conversa com isso bem claro, tá? Então, manter o mesmo sistema e não mudar isso e adaptar isso para os novos tempos, independentemente do setor que a gente esteja falando, independentemente se é atividade fim, atividade meio, são em todas as áreas, pessoal. Não é só o setor público, tá? É o modelo que a gente carrega sem perceber. É a lógica de parecer ocupado, mesmo que não gere resultado algum. É o medo de mudar, é o peso de... sempre foi assim. Eu me lembro num outro trabalho que eu tive, que no primeiro dia de trabalho eu perguntei, era feito lá um crachá, um cartão, sei lá o que era, não lembro direito. E aí eu perguntei pro funcionário, né, que fez o cartão para mim na época, pô, esse cartão aqui serve para quê? E a resposta dele foi esquisita já naquela época, tá? Não sei. Ele era feito para usar, para fazer alguma coisa, mas agora nem faz mais. Mas por que tá fazendo então se nem faz mais, nem precisa mais? Não sei. Desde que eu entrei era assim, tá? Eu tô fazendo porque mandaram fazer. Ou seja, é uma coisa crônica que acontecia e ainda acontece, gente, tá? O problema é continuar acontecendo. Esse medo de mudar, essa história de que sempre foi assim, é que aí entra o nosso segundo ponto, a tal da burocracia. A burocracia surgiu com uma missão justa, justíssima, tá? Impedir favorecimentos, o jeitinho, o abuso do dinheiro público. Totalmente justo, coerente. A burocracia veio para trazer impessoalidade, transparência, razoabilidade e tudo mais. Mas ao longo do tempo, foi se transformando num castelo com muralhas, ponte levadiça e um enorme dragão que cospe despacho. Quando o meio vira fim, a gente sabe o que acontece. A gente preenche o formulário só porque precisa preencher o formulário. A gente junta 3 assinaturas porque precisa juntar 3 assinaturas. E se alguém pergunta, para que tudo isso? A resposta é, assim como meu colega lá de trás, é assim que funciona. Sempre foi feito assim. Mas funciona para quê, gente? Para quem? Para o cidadão? Para a sociedade? Para quê? Muitas vezes só resta a sensação de estar preso num enorme labirinto e a sensação de que um minotauro faminto vai chegar para atacar a gente. E é aqui que entra a virada, então, pessoal, para começar a mudar isso. É a inovação humanizada. Esse é o sopro de ar, é a faísca no breu, é perguntar, e se a gente pudesse resolver esse problema de um jeito mais simples? E se a gente testasse uma solução diferente? E se a gente não fizesse mais essa tranqueira desse cartão que nem precisa mais? Mas aí vem o medo, bate o desespero, machucando o coração. E se der errado? E se meu chefe me chamar e falar que eu sou louco, que eu tô querendo aparecer, que eu tô amostradinho? Essa cultura do medo acaba com mais ideias do que a falta de orçamento. Mas não é mais sobre isso. Não é sobre ter inteligência artificial, aplicativos, botãozinhos novos.
Tudo isso se resume a ter atitude, confiança, sobre experimentar. E é aqui que entra a turma do livro How the Future Works, tá? Que está embaixo aí na descrição da aula. Essa turma mostrou que quando a gente troca desconfiança por confiança, coisas incríveis começam a acontecer. Equipes que ganham autonomia aumentam a produtividade, cresce, porque a produtividade cresce demais. Ambientes onde líderes se transformaram em mentores e não mais em fiscais, tá? Essas equipes conseguiram coisas maravilhosas. E por que isso não pode acontecer no setor público? Né? Por que não? Por que não pode acontecer no seu setor? Pode acontecer? Pode, não é? A gente que está tão acostumado com mimetismos da iniciativa privada, soluções que foram super bem implementadas na iniciativa privada, aí a gente acha, vamos trazer aqui para o setor público, tá? Só que às vezes a gente nem tem esse problema, a gente só está forçando uma solução para um problema que nós não temos, tá? Mas neste caso eu posso garantir que já está acontecendo em muitos lugares do mundo, prefeituras que já estão utilizando o Design Thinking, tá? E se você puxar aí pela sua memória, você vai lembrar de casos aí que você sabe. Talvez você não sabia até antes de estar fazendo esse curso, que tinha esse nome bonitinho de Design Thinking, tá? Mas você já conseguiu conectar, colocar o cidadão, colocar o ser humano no centro de tudo, né? É igual o Soft Skills hoje, que ganhou esse nome lindo, maravilhoso. Poxa, eu faço isso de dar treinamento, de dar aula sobre Soft Skills há mais de 25 anos, gente. Só que não tinha esse nome bonitinho, tá? Em 2012, nós montamos um programa de desenvolvimento comportamental, certo? E aí tinha falar em público, tinha comunicação eficaz, tinha gestão do tempo, tinha tudo isso que tem de soft skills hoje, gestão de conflitos, decisões, tomada de decisões, só que não tinha esse nome bonitinho, a gente nem sabia como chamar. Aí lá na iniciativa privada, lá na Gringolândia, certo? Algum guru, algum cara que tem milhões e milhões de seguidores, começou a usar o termo soft skills, tá? E aí pegou, né? Aí no serviço público falou, vamos falar sobre soft skills, vamos falar sobre design thinking. Algumas coisas não servem para nada pra gente, tá? É diferente como é que fala? A pegada no serviço público é diferente, certo? Mas design thinking, soft skills e tantas outras coisas aí são coisas que encaixam pra gente. Então a gente tem sim que tentar implantar aqui. Tem instituições públicas hoje em dia, tribunais de contas, criando laboratórios de inovações, tem servidores, tá? Nessas oficinas de inovação que nós fizemos no ano passado, em 2024, em todas as áreas do tribunal, em todas as regionais, a gente viu tanta coisa bacana, pessoal. Tanta coisa. A gente tem servidor que de uma planilha, tá? De uma planilha que o cara falou, dá para melhorar isso daqui, o trâmite de processos aqui, de ir para o chefe, ir para quem está fiscalizando, de ir para o DSF. O cara de uma planilha começou pequeno, de uma planilha, o cara desenvolveu um sistema. E aí, numa outra UR, alguém falava, podia ter alguma maneira de fazer assim, assim, assim. Eu falei assim, mas você sabia que o cara lá da outra regional já pensou isso? Ele já tem o sisteminha lá? Ou seja, a inovação ela já está acontecendo, gente, o tempo inteiro. Mesmo sem ter um programa oficial, vamos dizer assim, a inovação é uma necessidade que acontece mesmo sem ser demandada, porque precisa dela. As atividades mudam, as necessidades mudam. E as ferramentas mudaram, dá para fazer diferente, dá para fazer melhor, dá para fazer mais rápido, dá para fazer mais barato, não é? Não é verdade? E aí surge uma pergunta simples, então. De novo, como podemos melhorar isso? Simples. Vamos além disso, então? Vamos falar, então, de humanocracia? Olha que interessante. Burocracia, humanocracia, que está lá no outro livro que está aí embaixo para você, se você se interessar nisso. Por isso, comprar o livro, tá? O que quer dizer essa tal de humanocracia? As pessoas que estão dentro das organizações são incríveis. E se a gente quer instituições inovadoras, nós precisamos liberar a criatividade das pessoas dentro dessas instituições. A criatividade está para a pessoa física, assim como a inovação está para a pessoa jurídica. Então, se a gente quer um tribunal de contas mais inovador, a gente precisa de servidores mais criativos. E para eles serem mais criativos, nós precisamos ter um ambiente de confiança, onde se possa errar, aprender com esse erro, onde se possa testar e fazer tudo aquilo que a gente está falando aí nas outras aulas. E para isso acontecer,
A gente tem que abandonar a lógica do controle centralizado o tempo todo, tem que dar voz às pontas, tem que permitir que as ideias subam. É o tal do iceberg da ignorância, a teoria do iceberg da ignorância. A cúpula do tribunal, que fica lá, o iceberg não fica lá só 10% para fora da água, os outros 90% não ficam submersos na água. Então, pensa nisso como toda instituição, pensa nisso como todo Tribunal de Contas. Lá na cúpula, né, os conselheiros, tá, eles vão ter ciência de... Isso aqui não é só exclusividade do Tribunal de Contas, é todas as organizações públicas ou privadas. A cúpula sempre vai ter ciência de 10% dos problemas que realmente acontecem. Os outros 90% vão estar submersos no restante da força de trabalho. Então, quando a gente fala em dar voz às pontas, é pegar o carinha que está lá na linha de frente, que está lá lidando com os jurisdicionados, com o cidadão, com a sociedade, que está ali fiscalizando, levando paulado o tempo inteiro. Esse cara vai ter um material preciosíssimo, vai ter ouro nas mãos dele, para ser feita uma inovação centrada no ser humano, gente. Olha que coisa mais linda isso daí. Eu acredito nisso, gente, acredito de fato. É por isso que eu tô aqui, tá? Falo, repito, né? Alguém tem que fazer, então tá bom, deixa que eu me lasco aqui, tá bom? Dá certo, tá? Dá certo. Lembra do mimetismo que a gente pega dos outros? Aqui a gente já viu que dá certo em outras instituições. Se deu certo em outras instituições, por que não vai dar certo aqui dentro? Já tá dando certo, eu diria. Tá? O que aconteceu ano passado foi um sinal assim explosivo, assim, um sinal gigantesco de que já está acontecendo. Tá? Inovação humanizada dentro do nosso Tribunal de Contas. E os erros vão acontecer, tá? Onde não há espaço para o erro, não há espaço para o novo. E é isso que o setor público... E onde que é que no setor público, o lugar onde os problemas mais complexos estão, gente? Não é verdade? A gente não tem como dizer não para algumas coisas. Uma empresa privada tem. Ele não quer mais produzir, não quer mais prestar um serviço porque não está dando lucro, porque não é conveniente, se lasque. Deixa que outra pessoa faz, se não está dando certo, abandona. Agora, como que uma instituição criada para zelar pela transparência, pelo uso próprio, uso correto e apropriado do erário público, vai falar que não precisa? Ou seja, a gente não tem outra opção. Nós temos que partir para esse caminho da inovação. Quem vive o desafio real, quem sente na pele as dores da burocracia, quem é? Quem conversa todos os dias com o jurisdicionado, com o cidadão? A mudança não precisa ser épica. Ela pode começar pequena, pode começar num processo que você redesenha, numa regra que você questiona, numa reunião que você pergunta, gente, será que dá para fazer melhor? Por que a gente está fazendo desse jeito? Ou seja, é um questionamento não para afrontar a hierarquia, tá? Deixa bem claro isso, tá certo? Não é isso, é um questionamento para impulsionar uma melhoria contínua, tá? Para abrir espaço para a gente poder errar pequeno às vezes e aprender rápido. É coragem para poder deixar um legado. Porque no fim do dia, no fim da semana, o que vale não é quantos memorandos você assinou, não é quantos relatórios você fez, mas quantas vidas você impactou. A inovação que o setor público precisa não está no laboratório distante, mas está na sua mesa, no seu olhar, no seu incômodo, aquilo que te atormenta, aquilo que faz você ficar olhando e pensando, putz, dá para fazer melhor, dá para fazer diferente, dá para impactar mais vidas. Qual que é a sua vontade de fazer melhor? Por isso, você, servidor, servidora, você não é só um executor de ordens, tá? Você é um agente de transformação. E a mudança começa agora. Com menos papel e mais propósito. Com menos carimbo e mais cidadania. Colocando o ser humano, colocando o jurisdicionado, o cidadão, no centro de tudo. Desperte a sua criatividade e transforme o seu mundo.